Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um tema que está por trás de quase tudo que a gente faz, mas que a gente nem para pensar, né? Os algoritmos. Exato. E o nosso objetivo aqui não é de forma alguma dar uma aula técnica, a ideia é outra. É investigar como essas ferramentas que parecem tão, sei lá, invisíveis, E neutras. neutras isso, como elas estão, na verdade, moldando a sociedade, tomando decisões cruciais e como a nossa fonte sugere, talvez até aprofundando desigualdades que já existem. Hum, Para guiar essa nossa conversa, a gente se baseou numa matéria bem completa do ICL Notícias, de 3 de fevereiro de 2026. O título já é um bom resumo. O que é algoritmo na internet? Um debate sobre viés e desigualdade. um debate necessário. Muito. E é só parar para pensar um segundo, né? A série que o streaming recomenda, o limite de crédito que o banco te dá ou não te dá. O caminho que o GPS sugere. Exato. Tudo parece meio mágico, automático, mas por trás de cada uma dessas coisas tem um código, tem um sistema tomando uma decisão. E são decisões com consequências muito, muito reais. Não é só sobre entretenimento. Perfeito. Então, vamos começar pelo mais básico para todo mundo acompanhar. Ok, o que é um algoritmo, afinal? Certo. A matéria usa uma analogia que eu achei ótima, a de uma receita de bolo. É perfeita essa analogia. Ajuda muito a visualizar, né? Pensa assim, os ingredientes são os dados, tudo que o sistema coleta. Sobre nós, sobre o mundo. Isso. O passo a passo da receita seria o processamento, a lógica. E o bolo, no final, é o resultado. Que pode ser a recomendação de um filme, Uma pontuação de crédito. ou até uma imagem completamente nova, como no caso das IAs generativas. Certo, uma receita. Parece simples, mas claro, a gente não está falando só de confeitaria. Onde é que essa receita começa a ter um impacto sério na vida das pessoas? Aí é que tá o pulo do gato. Essas receitas, elas não estão só decidindo qual vídeo você vai ver em seguida. Hum, Elas operam em áreas muito críticas. A gente está falando de sistemas que ajudam a decidir quem consegue um empréstimo para comprar uma casa, sim. ou qual candidato a uma vaga de emprego parece mais promissor, ou até qual paciente no hospital precisa de um cuidado mais intensivo. Eles viraram os novos porteiros do acesso a oportunidades. Porteiros. Gostei do termo. E como qualquer porteiro, eles podem barrar a entrada. Exatamente. E é aqui que o negócio começa a ficar realmente interessante. Porque existe essa aura em volta do código, né? É matemática, é lógica pura. Logo, é neutro. A máquina não tem preconceito. Isso. A máquina não tem um dia ruim. Não julga pela aparência. A decisão seria justa. Mas pelo que a análise indica, essa é talvez a maior ilusão da era digital. É um mito perigosíssimo. E a matéria desconstrói isso muito bem. Uma pesquisadora que eles entrevistam, a Fernanda Rodrigues, ela diz algo que é quase óbvio, mas que a gente esquece. Que é, Nenhuma máquina se cria sozinha. Tudo depende da intervenção humana. claro, Humanos escolhem os dados, humanos definem os objetivos. E, claro, tem a questão econômica, né? Essas tecnologias são desenvolvidas por empresas gigantescas. com interesses. O objetivo é o lucro. É o lucro. Então, às vezes, o que a gente chama de viés, de erro, pode ser, na verdade, uma característica intencional do sistema para atingir um objetivo de negócio. Nossa, o viés como um recurso, não um defeito. Essa ideia é forte. É muito forte. Mas vamos focar no viés que surge de forma, digamos, menos óbvia. A maioria dos algoritmos hoje de aprendizado de máquina funciona assim. Eles são treinados com uma montanha de dados do passado. Certo. Eles aprendem padrões. Exato. Agora, a pergunta é: o que acontece se os dados que você usa para treinar esse sistema vêm de uma sociedade que é historicamente racista e machista? O sistema vai aprender esses padrões de preconceito. Perfeitamente. Ele não aprende que aquilo é injusto, ele aprende que aquilo é o padrão. Ele aprende que, historicamente, certos grupos tiveram menos acesso a crédito, a empregos de liderança, e ele replica isso. Ele trata a desigualdade como um padrão de sucesso a ser seguido. É isso. É a receita perfeita para o que a análise chama de discriminação algorítmica. É a injustiça social em escala industrial
automatizada e com verniz de objetividade. Uau! E a matéria traz exemplos que mostram isso de uma forma que chega a ser chocante. Tem um estudo, Semioses algorítmicas e viés racial. Sim, eu vi essa parte. É um soco no estômago. Pesquisadores pediram para IAs que geram imagens criarem retratos de pessoas. Quando o comando era só homem ou mulher, o que aparecia? Deixa eu adivinhar, pessoas brancas. Exato, 90% dos resultados, e com uma aparência de classe alta. Mas piora, e piora muito. Quando pediram por homem negro trabalhando, a maioria das imagens era de trabalhos braçais. O estereótipo. E o mais específico, e para mim o mais grave, para a mulher brasileira negra trabalhando, 82% dos resultados eram mulheres em situação de baixa renda. O algoritmo não está só refletindo um estereótipo, ele está reforçando. É a perpetuação do preconceito em alta velocidade. E o mais assustador é a sutileza, né? O comando não cria uma imagem estereotipada. Não. Ele só busca os padrões mais comuns nos dados com os quais foi treinado, e o resultado é esse. E tem um teste que a própria equipe do ICL Notícias fez, que é assim, beira o inacreditável. Qual foi? Pegaram uma foto da grande filósofa Lélia Gonzalez, sentada numa escadaria, e pediram para uma IA expandir a imagem, completar o cenário. A ferramenta adicionou drogas na cena. Não! Nossa, é sério? É sério. Aí, para comparar, pegaram a foto de um homem branco num contexto parecido e pediram a mesma coisa. A IA adicionou um copo de leite. Um copo de leite. É tão absurdo que parece piada, mas é a lógica do sistema em ação. Totalmente. Ele associa uma mulher negra a um contexto de criminalidade e um homem branco a um de normalidade. Isso mostra como o nosso inconsciente coletivo, fruto de séculos de preconceito, agora está codificado em silício. E não é só um problema racial, né? O de gênero também é forte. Sim. A análise cita um estudo da Unesco de 2024. Colocaram a IA da Meta, a Llama, para escrever histórias. Em 20% das vezes, o resultado tinha conteúdo misógino. 20%? É muita coisa. É muita coisa. Parece que a gente está construindo ferramentas que aprendem e amplificam nossos piores impulsos. E isso me leva a uma pergunta. Se isso acontece com imagens e textos, o que acontece quando esses sistemas são usados para tomar decisões reais? Que afetam a liberdade das pessoas. Aí as consequências deixam de ser teóricas e se tornam trágicas. É o porteiro digital em ação. Pensa no uso de reconhecimento facial pela polícia no Brasil. Certo. A matéria aponta que o avanço é rápido, mas a transparência é quase nula. Uma análise de 2024 olhou 50 projetos de segurança e viu que 70% tinham um índice de transparência baixíssimo. Ninguém sabe como funciona, a margem de erro. É uma caixa preta decidindo quem é suspeito. Exato. E uma caixa preta com um viés perigoso. Como as bases de dados são majoritariamente de rostos brancos, a taxa de erro para pessoas não brancas pode ser até 100 vezes maior. 100 vezes. 100 vezes. E isso não é só um número. O texto relata casos de prisões injustas de pessoas negras no Carnaval de Salvador de 2025. Meu Deus! Pessoas que tiveram a vida virada de cabeça para baixo por um erro do sistema. A falha do algoritmo tem rosto, nome, família. É aterrorizante. Então, a mesma lógica de exclusão que a gente vê na história, agora está operando em alta velocidade, escondida atrás de uma tela. É basicamente o que o artigo chama de racismo algorítmico, né? É a definição perfeita. Uma versão 2.0 do racismo estrutural. É a mesma estrutura de opressão, só que agora turbinada por tecnologia e disfarçada de progresso. E o exemplo do algoritmo de gestão de saúde nos Estados Unidos de 2019, que a matéria detalha, é talvez o mais cruel. Lembro de ter lido. O sistema concluiu que pessoas negras eram mais saudáveis que brancas. Exato! O que obviamente não faz o menor sentido considerando as desigualdades sociais e de saúde. E como ele chegou a essa conclusão? Pela lógica mais perversa possível. O algoritmo não foi alimentado com dados de saúde, mas com dados de gastos com saúde. E, historicamente, a população negra nos Estados Unidos gasta menos com saúde.
Não por ser mais saudável, mas por ter menos acesso, menos dinheiro, por sofrer racismo no sistema. E o algoritmo viu menos gasto e interpretou como mais saudável. Exatamente. E o resultado prático disso foi que uma pessoa negra precisava estar muito mais doente que uma pessoa branca para o sistema recomendar o mesmo nível de cuidado extra. Nossa! O código aprendeu a desigualdade econômica e a transformou em um protocolo médico. Ele estava literalmente programado para deixar pessoas negras adoecerem mais antes de receber ajuda. Isso muda a perspectiva. Porque até aqui a gente está falando de um viés que é um acidente, um subproduto de dados ruins. Mas e quando o viés não é um acidente? E sim uma estratégia. Exato. A análise entra no que chama de economia da atenção. Aqui o objetivo do algoritmo muda. Não é ser justo ou correto. O objetivo é um só: manter a pessoa na plataforma o máximo de tempo possível. Porque tempo é dinheiro. E o que prende a atenção de forma mais eficaz? Emoções fortes, indignação, raiva, o conflito. Precisamente. É a lógica da radicalização. A matéria cita uma antropóloga, a Letícia Cesarino, que explica que os algoritmos têm um viés exagerado para produzir identidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles te colocam numa bolha muito rápido, te mostrando só conteúdo que reforça o que você já acredita, e ao mesmo tempo pintam quem pensa diferente como um inimigo. A diferença degenera em antagonismo, nas palavras dela. E isso cria uma espiral, né? Uma espiral perigosíssima. A pesquisa do NetLab, da UFRJ, que está na matéria, prova isso. Eles acompanharam usuários do YouTube. Bastava a pessoa assistir a um único vídeo de negacionismo climático de um canal de extrema-direita. E aí? O algoritmo começava a recomendar, em cascata, conteúdos cada vez mais extremos. Não era só mais do mesmo, era uma escalada. Porque o extremismo engaja. O extremismo engaja muito. E o algoritmo não se importa com a verdade, ele se importa com o engajamento. O que nos leva a outro problema: a falta de transparência. A gente não consegue fiscalizar o que a gente não entende. A matéria fala do fenômeno das caixas pretas. Sim, a opacidade algorítmica. Os sistemas ficaram tão complexos que, em muitos casos, nem os próprios engenheiros conseguem explicar por que uma decisão específica foi tomada. A máquina aprendeu de um jeito que a gente não consegue mais rastrear. Exato. E para piorar, as Big Techs tratam isso como segredo industrial. Ninguém de fora pode auditar. E essa caixa preta tem dono e tem uma agenda. O exemplo do Grok, a IA da rede social X, é muito direto nisso. O que ele disse? A própria IA confirmou o que pesquisas já mostravam. A plataforma passou a favorecer desproporcionalmente perfis de extrema-direita, especialmente depois da compra por Elon Musk em 2022. Não é um fantasma na máquina, é uma decisão de negócio. E é fundamental a gente lembrar que essa tecnologia não existe numa nuvem, né? A análise faz um ótimo trabalho ao mostrar a materialidade disso tudo. A internet tem um corpo. Uma infraestrutura física. Como assim? Primeiro, o trabalho humano. A gente tem a ilusão de que a IA faz tudo sozinha. Mas por trás tem um exército invisível de trabalhadores, a maioria no sul global, ganhando centavos para fazer o trabalho sujo. Moderar conteúdo violento, rotular dados. Exato. Um trabalho precário, psicologicamente devastador, que sustenta a fantasia da inteligência artificial pura. E tem um impacto no planeta, que a gente nem imagina. Um impacto brutal. Os data centers consomem uma quantidade absurda de energia e, principalmente, de água para resfriamento. A matéria tem uma projeção de que até 2027, só os sistemas de IA podem consumir quase 7 bilhões de metros cúbicos de água. É muita água. É muita água. E onde esses data centers costumam ser instalados? Em regiões mais pobres, que já sofrem com escassez de recursos. É o que o texto chama de racismo ambiental. Quer dizer, a desigualdade está em todas as etapas. Do código, ao chão de fábrica e ao impacto no meio ambiente. Em todas as etapas. A conclusão da matéria é direta. O fato de as pessoas mais ricas do mundo estarem no setor de tecnologia não é coincidência. O modelo foi desenhado para privatizar os lucros e socializar todos os custos. O custo social da desinformação,
O custo psicológico dos trabalhadores, o custo ambiental. Exato. Uau! Então, o que começou com uma simples receita de bolo nos levou a um sistema global de poder com vieses, caixas pretas e um custo humano e material imenso. Pois é. A gente sai dessa conversa com a sensação de que o problema é muito maior do que parece. A questão que fica, e que o próprio artigo levanta é: e agora? Como a gente pode sequer sonhar com um futuro digital mais justo? A análise termina com um ponto importante. A tecnologia não é um destino, é um campo de batalha, um território em disputa. A solução não é ser contra a tecnologia, mas entender que ela não pode substituir a complexidade da ética humana e que nós temos o poder de construir alternativas. Certo. Mas isso me leva a uma reflexão final que vai um pouco além do texto. Qual seria? O artigo argumenta que programar para emancipar é um ato de resistência. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se os algoritmos de hoje aprendem com os dados do nosso passado desigual, que tipo de dados radicalmente novos e justos a gente precisaria criar agora para ensinar a eles um futuro diferente? E talvez mais importante, quem deveria ser responsável por criar e validar esses novos dados para garantir que eles realmente representem a pluralidade da experiência humana e não só a visão de mundo de quem já está no poder?